Fala galerinha do meu canal, beleza com vocês? Professor Pedro Felipe, professor Pequinho. Bom, a gente terminou vendo cinemática escalar MCUV. Nesse vídeo novo, a gente vai falar agora da área de termologia. Não quer dizer que mecânica não tenha acabado, não é isso. Nós vamos voltar para mecânica sim. Só que, como eu fechei toda a cinemática escalar, eu agora quero começar a falar sobre termologia, para poder contemplar você, aluno que é do segundo ano, e claro, você, aluno que é do terceiro ano, porque terceiro ano a gente sabe que cai tudo, tá bom? Bom, a gente começa essa primeira aula de termologia falando sobre as escalas termométricas, né, pessoal? A gente precisa entender bem quais são elas, como converter, a diferença de conversão para variação. Tudo isso são fatores importantíssimos na hora da gente fazer o estudo sobre as escalas termométricas. Mas primeiro, a gente precisa entender dois conceitos básicos que às vezes na hora da explicação o aluno cruza as informações e acaba explicando, juntando os dois conceitos. O primeiro conceito é o que é temperatura, né? Muita gente vai dizer, temperatura é o calor. Poxa, então o que é calor? É temperatura? Não. Vamos separar bem isso, tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. A gente sabe, da química, por exemplo, que tudo é composto de átomos. Se tudo é composto de átomos, então a gente tem que entender que quando um corpo ele está aquecido, quer dizer que suas moléculas, seus átomos estão mais agitados. E quando um corpo está mais frio, quer dizer que nesse momento a agitação das moléculas vai ser menor. Beleza? Seguindo essa mesma ideia, a gente consegue definir que temperatura é a grandeza que mede o nível de agitação das moléculas. Beleza? Então a gente sabe que quanto mais agitado um corpo tiver, mais quente ele vai estar. E quanto menos agitado suas moléculas estiverem, mais frio ele vai estar. Beleza? Vamos para o próximo conceito, calor. Então vamos pensar o seguinte. Essa junção de agitações, vamos dizer assim, essa união de agitações, vai acabar gerando uma grandeza chamada energia. Que energia? Energia térmica. E a energia térmica, ela é passada de um corpo para o outro. O calor é passado de um corpo para o outro. Agora sempre é do corpo mais quente para o corpo mais frio, nunca o contrário, tá galerinha? Sempre o calor é passado do corpo mais quente para o corpo mais frio, não esqueçam disso. E aí, claro, lá, meados do século XIX até o século XX, vários cientistas tentaram medir temperatura. Conceituar, a gente conceituou. Mas já pararam para pensar a dificuldade que foi para medir, mensurar temperatura? Dizer que um ambiente está a 20 graus, está a 30 graus. Hoje é fácil a gente dizer. Mas já pararam para pensar como era no século XIX, no início do século XX? Né? Então, vários tentaram. E depois que se concebeu a ideia de fato do termômetro, né? O aparelho responsável por medir a temperatura, que se usou agora o mercúrio líquido, que ele é sensível ao calor, ele se move, e aí se eu colocar em vidro, claro, tem que ser em vidro, porque o vidro não pode interferir na leitura, ele apenas deixa passar o calor, e por isso que o vidro é utilizado e não é de metal, beleza? Esse fator foi quando 3 grandes físicos participaram desse processo: Anders Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que na verdade era Thomson, aquele cara responsável pela criação do modelo de funil de Passes lá na química. Beleza? E aí a gente precisa entender, né, que Celsius criou sua escala e ele percebeu que toda substância tem um ponto máximo e um ponto mínimo. O ponto máximo, ponto de ebulição; ponto mínimo, ponto de fusão. E aí ele estabeleceu para a escala dele que o maior era 100 e o menor era 0. Fahrenheit estabeleceu que o maior era 212 e o menor era 32. E Kelvin, ele usou o estudo de gases. Foi ele que se aproximou mais do conceito real do que é temperatura. Porque nós sabemos que como o gás ele tem as moléculas muito soltas, então qualquer mudança sensível de temperatura vai fazer essas moléculas se agitarem mais ou não. Tá certo? E aí ele estabeleceu que o maior temperatura era 373 e o menor era 273. Muitas pessoas dizem, Érico, mas é menos de 273. Não, menos de 273 Celsius. Mas o 0 Kelvin é 273. Beleza?
E claro, existe a conversão dessas escalas que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha aqui. Beleza? Nós temos outra coisa que a gente tem que pensar, né? Quando eu falo temperatura, não existe só temperatura alta, existem temperaturas baixas. Então tire da cabeça que tudo tem que ser quente. Não, existe a temperatura fria. Beleza aí? Olha lá. Tá certo? Calor, a gente só pensa, como tá quente. Mas também existe a ideia do frio, não esqueçam. E aí, ó, se você puder observar direitinho, nós temos a escala Celsius. Deixa eu só encaixar aqui direitinho. Acho que agora foi. Celsius 0 a 100. Fahrenheit de 32 a 212. E Kelvin 373 para 273. E aí nós temos essas escalas aqui, ó, as conhecidas. E aí essa é a relação entre as escalas, galerinha. Olha lá, 6 sobre 5, F menos 32 sobre 9 e K menos 273 sobre 5. Um outro detalhe que eu gosto muito de falar com meus alunos é sobre os denominadores de Celsius e Kelvin, que eles são iguais, tá certo? E isso serve para a gente entender variação, tá? Olha lá, variação. Então, deixa eu comentar um pouquinho aqui o que é a ideia da variação, tá? Olha lá, quando eu estou falando de conversão, eu vou usar aquela C sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5, para estabelecer conversão, ou seja, o ambiente é de 30 graus Celsius, quanto é que vai ser esse em Fahrenheit ou em Kelvin? Aí eu converto. Mas, se a questão fala sobre intervalos de temperaturas, por exemplo, temperatura entre o dia e a noite, temperatura, está numa temperatura e ocorre uma queda de temperatura ou uma elevação de temperatura, um desses termos. Então, cuidado para não confundir. Nesse caso, você vai falar de variação de temperatura. Então, lembra que eu falei do 100 lá no Celsius e no Kelvin? Então, como a variação de Celsius é igual a de Kelvin, quer dizer que se variar 10 graus em Celsius, vai ter essa mesma variação em Kelvin. Já se eu comparar o denominador de Celsius com o de Fahrenheit, perceba, o de Celsius é 100 e o de Fahrenheit é 180. Se eu dividir 180 por 100, quer dizer que a cada 1 grau que varia em Celsius, vai variar 1,8 dessa temperatura em Fahrenheit. Beleza, pessoal? Eu espero ter contribuído aí com vocês. Muitas pessoas, alguns alunos estão cobrando para eu fazer vídeo resolvendo questões. Não se preocupe, eu vou dar um jeito nisso. É que eu não tenho um quadro, vou acertar e aí eu faço uma aula show de bola para vocês resolvendo questões. Beleza? Até a próxima, um forte abraço.